estamos aqui para juntos estudarmos na Escola Bíblica Dominical a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2019 sobre o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nesta semana nós estamos estudando a pia de bronze, lugar de purificação. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Na primeira lição, nós estudamos sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele simboliza a presença de Deus em nossa vida. Ele simbolizava a presença de Deus entre a nação de Israel, simbolizando a presença de Deus na nossa vida. Na segunda lição, nós estudamos sobre os artesãos que trabalharam na fabricação das peças do tabernáculo. Eles simbolizam todos os trabalhadores na obra de Deus, todos aqueles que têm chamadas específicas e todos aqueles que têm chamadas especial para um trabalho especial na obra do Senhor. Na terceira lição, nós estudamos sobre o pátio. O pátio simbolizava a presença de Deus no centro, no meio de Israel. Então, diferente da primeira lição, que simbolizava a presença de Deus na vida do povo de Israel, o tabernáculo, o pátio simbolizava a presença de Deus no centro da vida de Israel, simbolizando também a sua presença no centro da vida do homem, tanto na mente quanto no coração da igreja dos dias atuais. Na lição de número 4, nós estudamos sobre o altar do holocausto e aprendemos que o altar do holocausto simboliza a cruz de Cristo e o cordeiro que era trazido pelo homem pecador, o cordeiro que era trazido pelo ofertante, simbolizava Jesus, que também foi oferecido para morrer por nossos pecados, assim como aquele animal levado pelo ofertante, ele morria pelo pecado do pecador. Mas, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre a pia de bronze. E assim nós vamos avançando do nosso estudo sobre o tabernáculo. Assim veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze ela vai apresentar para nós nesse estudo de hoje. Estudaremos também os dois aspectos do rito de lavagem presentes na função dos sacerdotes e, finalmente, seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa. Uma vida santa deve ser uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens. Deus é santo e requer do homem uma vida de santidade, conforme Levíticos 11:44, e Pedro registrou na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, ele disse: sede santos, como Deus, vosso Pai Celestial, é santo. Então, a nossa vida precisa ser uma vida santa diante de Deus, uma vida separada do mundo do pecado para uma vida na presença do Senhor.
A pia era feita dos espelhos das mulheres. Veja o que diz Êxodo 30 e o versículo 18. Farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Então essa pia era feita dos espelhos das mulheres. Nesta época não havia espelhos como os espelhos de hoje. Usava-se o bronze polido para refletir a imagem das pessoas. As mulheres da época utilizavam este utensílio de forma como espelho. Isso representa o Rio Jordão, representa as águas do batismo, o tanque batismal onde se aceita a justiça de Cristo, usada para se lavar também antes de entrar no Santo dos Santos. A pia, ou a água, os sacerdotes se lavavam na água da pia para entrar no lugar santo, no tabernáculo. Então é um perfeito símbolo da lei também e da graça. Da lei, quando olhava-se para dentro da pia, a água refletia como um espelho a imagem de quem estava olhando, assim como a lei, servindo para mostrar ou refletir os pecados. Veja o que diz Tiago 1, 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Agora, a graça, quando os pecados que são revelados pela lei são todos apagados mediante a obediência e submissão a Cristo pelo pecador, simbolizados pela água que purifica. Então, a graça de Deus, a graça do Senhor, quando os pecados revelados pela lei, eles são apagados. Mas de que forma que os pecados são apagados? Mediante a obediência e submissão a Cristo. Não é apenas receber Jesus, é preciso receber, obedecer e ser submisso a Cristo. Quando o pecador assim faz, ele tem os seus pecados perdoados, porque isso demonstra arrependimento. E isso é simbolizado então pela água que purifica. A palavra de Deus, ela nos purifica de todo pecado. Veja o que diz Isaías 1,16 e Efésios 2,8. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A pia era o local onde os sacerdotes lavavam as mãos antes de entrar no tabernáculo. Deus queria que eles estivessem limpos antes de entrar no lugar santo. Os crentes se lavam pelo batismo dos seus pecados antes de entrar na igreja. Ou seja, antes de fazer parte da família de Deus, antes de assumir compromisso como mais um membro da família do Senhor. Então, passamos pelo altar do holocausto, os nossos pecados
eles são apresentados a Jesus. Jesus nos perdoa de todos os pecados, mas nós precisamos assumir um compromisso nas águas do batismo, dizendo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu me comprometo a segui-lo todos os dias da minha vida. Isso é compromisso que o homem faz com o Senhor Jesus. E a partir de então, ele começa a ser um membro da igreja, ele começa a fazer parte da família de Deus e se compromissando a fazer parte sempre do corpo de Cristo, não é? Então, é necessário refletirmos sobre este assunto que é muito maravilhoso. Agora, a pia de bronze e a água. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo da fabricação, da construção da pia, era que Arão e seus filhos, ao entrar ou sair da tenda, lavassem as suas mãos e os seus pés. Agora, por que não todo o corpo? Só uma vez Moisés lavou por completo os corpos de Arão e de seus filhos, conforme Êxodo 40, versículos 11 a 16. O ato simbólico de lavar as mãos diz respeito a obras, serviço, ministério, e lavadas no lugar sagrado fala de santidade no ministério do Senhor. Êxodo 30, o versículo 19 diz: E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. O ato simbólico de lavar os pés representavam que por onde eles andassem deveriam levar uma vida santa, a justiça divina. Nós vemos na pia de bronze a justiça divina, fala da justiça aos sacerdotes. Caso eles não lavassem as mãos e os pés ao entrar no tabernáculo, eles seriam punidos de mortes. Então era necessário, era obrigatório que eles se lavassem antes de entrar no tabernáculo. Então a pia tem símbolo também de justiça, porque se eles entrassem no tabernáculo sem lavar as mãos ou os pés, eles eram mortos. Apresentar holocaustos era um ofício santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a santidade de Deus, não reconhecendo a justiça de Deus. Nosso sacrifício é nosso culto santo ao Pai. Quando reconhecemos a santidade de Deus, evitamos a sua justiça. A sua justiça, a justiça de Deus é punitiva e somos alvos de suas bênçãos se nós cumprirmos, obedecendo a Deus, reconhecendo a sua santidade. E assim, reconhecendo também a sua justiça, nós somos alvos das bênçãos do Senhor. Nossa reverência a Deus, ela expressa a nossa piedade. Nossos cultos e nossas vidas devem refletir a santidade de Deus. O nosso culto que nós oferecemos a Deus, a nossa vida diária deve refletir santidade de Deus. A nossa reverência, o nosso temor precisa se expressar na nossa vida diante da sociedade, diante do mundo em que nós estamos vivendo. Os sacerdotes e a santidade. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes
deveriam se lavar para não morrerem. Fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, eles deveriam lavar-se antes. Há que se destacar a expressão não morrer. Isso era a justiça de Deus. Eles morreriam se entrassem sem lavar as mãos ou os pés. O ato colocava em risco a vida dos sacerdotes. Apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação antes de entrar poderia custar-lhes a vida. Hoje, nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos na piedade e na santidade. A nossa santidade como ministros do Senhor deve ser a marca do nosso ministério. A nossa santidade expressada, refletida, para que todos vejam Deus em nossa vida, para que todos vejam Cristo em nossa vida. Isso é a marca do nosso ministério. O meu ensino deve expressar a minha conduta cristã na importância de um Deus todo-poderoso, o qual nós cremos. Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Primeiro fomos chamados para a salvação. E ser salvo da condenação eterna consiste em ser santo. Se nós somos salvos para a vida eterna, somos livres da condenação eterna. Isso é ser santo. E agora que somos santos, somos capacitados por Deus para o seu ministério, no qual devemos servir, visando, tendo alvo, o aperfeiçoamento da Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos chamados para ser um modelo de santidade. Veja o que disse Paulo, escrevendo a primeira carta ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, capítulo 4, versículo 12, ele diz: ser exemplo dos fiéis. O que é ser exemplo? Ser exemplo é expressar uma vida de santidade. Ser exemplo é deixar refletir na nossa vida o temor de Deus. Então, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Portanto, a palavra dos trabalhadores do reino de Deus deve ser santa. Sua maneira de tratar a igreja deve ser santa. Deve-se também se expressar. O ministro de Deus, o trabalhador do reino de Deus, deve expressar o amor de Deus na sua vida, que é um amor santo. A sua fé precisa ser uma fé inabalável, mesmo nas horas difíceis. E seu comportamento moral deve ser visível a todos, um comportamento moral ilibado, um comportamento moral visto de todos que poderão então elogiar na pureza do Evangelho. Hebreus 12:14 diz: não nos esqueçamos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a santificação é seguir Cristo. Quem é a santificação? A santificação é Cristo, porque Cristo foi oferta de santificação. Então, seguimos a paz com todos
e seguimos a santificação. Cristo é a oferta de santificação. Então nós seguimos a Cristo. E se nós não fizermos isso, ninguém vai ver o Senhor se nós não segui-lo. Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E se ele é o caminho, nós precisamos seguir neste caminho. E este caminho é o caminho santo. Jesus é a santificação, o qual nós devemos seguir. Ser pacífico deve fazer parte da vida do cristão. O cristão, ele deve almejar a paz, e não só almejar, ele deve desejar que todos os homens vivam em paz. Não só desejar, ele deve também ser um homem que pacifica, que leva paz e que procura paz às pessoas. Para isso nós precisamos seguir a paz. E seguir a paz é seguir Cristo. Cristo é a nossa paz. Antes de ascender aos céus, ele disse que ele é a paz. Com uma vida separada, seguir uma paz é viver uma vida separada de convívios que não haja paz celestial. Qual é o convívio que nós estamos participando? Nós estamos levando a paz onde nós estamos? Porque, amados irmãos, Jesus está onde a igreja está. Se a igreja não estiver em tal local, Jesus não está. Disse Jesus que ele estaria onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome. Isso quer dizer o quê? Que onde não houver, onde a igreja não estiver presente, você é uma igreja, eu sou uma igreja. Onde a igreja não estiver, Jesus não está. Mesmo que o mundo ao nosso redor viva sem paz, nós precisamos expressar essa paz do Senhor em nós, onde quer que nós estivermos. Isto é levar paz. A santidade para a vida. O versículo 21 traz-nos a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação. Esse rito seria um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disso dependeria a vida deles. Santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de todo obreiro chamado para fazer a obra de Deus. Então, todo obreiro chamado para fazer a obra de Deus, ele deseja, almeja e se esforça para viver uma vida exclusivamente santa, porque ele tem uma vocação, e essa vocação o leva, cobra deste obreiro, viver uma vida santa diante de Deus. Então, santidade gera vida no altar de Deus. Então, se você tem santidade, essa santidade vai gerar vida no altar do Senhor e também uma vida de compromisso com Deus. Pia de bronze entre o altar do holocausto. O termo hebraico para pia é kior, que significa lugar de lavar. Era uma bacia redonda, conforme a imagem apresentada nas ilustrações. Para entrar no santuário, no tabernáculo, após o ritual dos holocaustos apresentados,
o sacerdote deveria se lavar na água desta pia. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Veja que primeiro nós passamos pelo altar do holocausto. O altar do holocausto, ele simboliza também o Calvário, local, cruz, lugar onde Cristo foi crucificado. Então lá, no Calvário, toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. O sangue de Jesus Cristo não foi queimado, ele foi derramado por nós, como era derramado sangue em volta do altar. A fé nesse sangue derramado para perdão dos nossos pecados limpa toda a sujeira do pecado. Aí sim, fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus Cristo, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A lavagem ocorria antes que Arão e seus filhos entrassem no tabernáculo. Com certeza, eles ficavam sujos com o sangue dos animais ali apresentados e eles precisavam se lavar fisicamente. Essa lavagem ela vinha com uma simbologia. Essa limpeza dos sacerdotes na pia de bronze dava-se ao caso porque eles deveriam estar limpos para ministrarem os serviços sagrados internos. A punição por não obedecerem esta regra era a morte física. Eles morriam se eles não fizessem isso. Agora, espiritualmente hoje, muitos obreiros estão morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não ministram de uma forma pura, não ministram de uma forma limpa. Eles estão ministrando em pecado no reino de Deus e por isso estão morrendo espiritualmente. Quantos obreiros estão morrendo espiritualmente? Porque ministram em pecado, estão fazendo a obra de Deus em pecado e por isso estão morrendo espiritualmente. No dia a dia, encontramos-nos vulneráveis às imundícias das obras da carne. Entretanto, temos um recurso divino. Esse recurso divino, ele nos purifica. O recurso divino nos santifica. Esse recurso divino que nós temos é prefigurado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos purifica de todo o pecado. Veja bem, mas se andarmos na luz, 1 João 1, 7, também o versículo 8 e o versículo 10. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quer dizer, a palavra de Deus não está em nós, a verdade não está em nós, se nós dissermos que nós não temos pecado. Agora, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, porque nós pecamos. Veja bem, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, porque a palavra na nossa vida, ela nos limpa do pecado. O sangue de Jesus quitou a nossa culpa,
ou seja, nós éramos devedores, nós devíamos, mas o Senhor Jesus quitou a nossa culpa, Ele pagou a nossa dívida, Ele rasgou a promissória que nos condenava ao inferno. A nossa natureza estava condenada a se curvar sempre diante das tentações e do pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu por nossos pecados. Veja o que diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus na nossa vida, ela reflete as boas obras. A palavra de Deus na nossa vida reflete Cristo, reflete paz, reflete santidade, reflete graça, reflete alegria. Devemos praticar essa palavra, mas é difícil, talvez seja difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo é facilitada, porque o Espírito Santo nos ajuda a obedecermos a palavra de Deus. Todo homem deve ser purificado pela palavra de Deus para que sua adoração chegue a Deus e o seu serviço seja uma oferta recebida no trono da graça. Quando somos purificados pela palavra de Deus, temos a certeza que a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, a nossa oferta, ela está chegando ao trono da graça de Deus. Se no interior do tabernáculo estavam as peças de mais valor e as ministrações mais especiais, deve ser também em nosso interior que se inicie a necessária purificação e limpeza, qualificando-nos a estar na presença do Senhor. Veja que dentro do tabernáculo estavam as ministrações mais especiais. No nosso interior também, o nosso interior também deve ser especial. O nosso interior deve estar limpo, porque é do nosso interior que vai surgir, que vai nascer, que vai fluir ministrações. Essas ministrações são as orações, são os louvores, são as adorações, são a vida de consagração, de dedicação, de santidade que vai refletir na nossa vida a partir do nosso interior, que está embelezado com a palavra de Deus. Nós somos a habitação peculiar de Deus, Êxodo 19:5. Portanto, esse tabernáculo, ou seja, o nosso, eu e você, o tabernáculo que Deus fez, deve estar limpo pela palavra de Deus. João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja bem que a palavra, ela nos limpa, nos purifica, assim como a água limpava os sacerdotes antes de entrar no tabernáculo. A palavra de Deus, ela também nos limpa. Assim podemos nos tornar limpos através da ação da palavra, que tira toda a imundície do pecado que
corrompe a nossa vida, que nos atrapalha a viver uma vida de santidade ao Senhor. A lavagem na bacia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com os espelhos das mulheres. Assim, exposta à luz do sol, a partir da água limpa, toda impureza era revelada no interior da pia. Então veja bem que as mulheres, elas poliam o bronze até ficar refletindo a sua imagem como se fosse um espelho. Esses espelhos as mulheres doaram para fazer a pia, e eles fizeram a pia com esses espelhos polidos que é usado pelas mulheres. E agora a pia foi montada, foi fabricada com esses espelhos. E veja bem que estava de frente ao nascer do sol. Quando o sol nascia, expunha a sua luz na água que estava dentro da pia. E se houvesse ali impureza naquela água, era revelada no interior da pia. A água precisa estar limpa, purificada. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpos das sujeiras do pecado. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 5:17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja bem que a palavra de Deus na nossa vida, ela vai revelar para nós se nós estamos em pecado ou não. Assim como a luz solar fazia com que a sujeira, se houvesse sujeira na água da pia, revelasse. Jesus é o sol da justiça que emite essa luz verdadeira no interior do homem e confere a sua morada. Ora, se nós somos a morada do Senhor Jesus, essa morada, ela é conferida por Jesus. E como que ela é conferida? Através da sua palavra. Se o nosso interior não estiver condizente, não estiver pautado na palavra de Deus, o nosso tabernáculo, ele vai estar impuro, vai estar sujo. E o Senhor não habita em tabernáculo impuro. Primeiro ele é limpo, depois o Senhor habita. Se nós purificarmos com as Sagradas Escrituras a sua habitação, a habitação de Jesus, que somos nós, se nós nos purificarmos, sua luz gloriosa, ela refletirá ao mundo. Então veja bem que a luz de Cristo, ela só brilha na nossa vida se nós estivermos sendo purificados pela palavra de Deus. Mas se o interior estiver imundo com o pecado, ele purifica com seu sangue. Então há ainda uma alternativa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se houver impureza, se houver sujeira, se o pecado estiver na nossa vida, o sangue de Jesus, ele nos limpa, mas é preciso uma condição. Que condição? Arrependimento, mudança de atitudes para uma vida de plena consagração a Deus. E quando assim fizermos, então o Senhor nos purifica de todo o pecado. Outro ponto que devemos destacar é a consciência de pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus. Quando os sacerdotes se lavavam, as sujeiras desapareciam dos seus corpos
Eles sabiam que de outra forma não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Então eles tinham consciência que impuros não podiam entrar no tabernáculo. Eles precisavam se lavar, precisavam estar limpos para celebrar lá no interior do tabernáculo. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expor esse pecado e remover da nossa vida. Para alcançarmos uma vida de santidade que agrade ao Senhor, devemos urgentemente santificar nossa vida na área espiritual e na área moral. Somos de Deus e ovelhas do seu pasto. Então, se nós queremos uma vida de santidade que agrade ao Senhor, o que nós devemos fazer? Santificar a nossa vida. E como nós vamos santificar a nossa vida? A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos purifica. A imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar uma vida de retidão. João 3:20, Jesus disse: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja bem, todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz. E todo aquele que faz o mal não vem para a luz. Por que ele não vem para a luz? Porque ele teme que as suas obras sejam reprovadas. Então ele tem consciência. É como os sacerdotes. Eles tinham consciência que se eles entrassem impuros no lugar que eles deveriam ministrarem de uma forma santa, eles morreriam. Então eles tinham essa consciência. O efeito da lavagem na pia é limpar. Veja que a água da pia, ela limpava os sacerdotes das sujeiras. Limpava os sacerdotes, mas a palavra de Deus, ela nos purifica do pecado. Salmo 119, o versículo 9, o salmista disse: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. A pia de bronze e o caráter de juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício. E esta oferta de sacrifício apenas cobria o pecado do pecador. Mas o sangue de Jesus, ele tira o pecado do pecador que se arrepende, que muda de vida, que tem novas atitudes que agradam a Deus. Então, nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que executavam essa cerimônia. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo vicariamente por nós. Jesus morreu por nossos pecados e tirou o pecado que nos condenava, e também morreu por nossas culpas. Se nós transgredirmos, se nós pecarmos contra o Senhor, se nós errarmos neste caminho e pedirmos perdão ao Senhor Jesus, Ele nos perdoa, Ele perdoa as nossas culpas e nós continuamos a andar no seu caminho. Nesse aspecto, à semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de purificar e disciplinar a nossa vida. Esse ritual era importante na maioria das religiões antigas. Isso era natural. A limpeza física é um símbolo adequado da limpeza moral e espiritual. Era exigido aos sacerdotes realizar essa limpeza cada vez que entravam no tabernáculo ou ofereciam sacrifícios
no altar dos holocaustos. Eles precisavam estar limpos para oferecer os holocaustos, para apresentar os holocaustos que eram oferecidos pelo pecador que ali chegava. Eles precisavam estar limpos. Também nós, como ministros, como sacerdotes, nós apresentamos, nós ministros, nós apresentamos, muitas vezes, apresentamos as ofertas, os pedidos de orações, os conselhos, apresentamos a Deus, e nós precisamos estar com uma vida santa, porque nós também temos que alimentar esse povo com a palavra. Precisamos alimentar a igreja com a ministração, com a pregação, com o ensino da palavra, e esse ensino precisa ter fundamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos de uma vida santa para levar uma comida santa para a igreja de Jesus. Assim como as vestes sacerdotais deviam estar limpas para entrar no tabernáculo, os sacerdotes deviam estar livres das manchas e da contaminação do pecado antes de ministrar em favor de outros. Então as nossas vestes espirituais precisam estar limpas para nós apresentarmos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço ao Senhor em favor da igreja. A ordem dada por Deus a Moisés foi bem clara. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também, quando se chegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Êxodo 30 e o versículo 20. As mãos estavam manchadas de sangue. Os sacerdotes tinham as suas mãos manchadas de sangue. Os pés dos sacerdotes estavam sujos do pó do deserto. Fazia-se necessário uma limpeza física. E essa limpeza física, ela deveria ter uma simbologia purificativa. Essa purificação antes e durante o serviço era obrigatória para os sacerdotes que ministravam diante de Deus. A pia nunca era usada pela congregação, mas foi providenciada exclusivamente para os ministradores. Durante a consagração do sacerdócio, Arão e os seus filhos tinham sido lavados completamente de acordo com o que está escrito em Êxodo 29, 4. Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E assim eles entravam no tabernáculo para prestarem, para ministrarem o melhor para Deus. O trabalho mais especial para o Senhor estava no interior do tabernáculo. Também o nosso melhor que nós temos para oferecer a Deus, ele deve estar no nosso interior. A nossa adoração deve ser pura, a nossa oração deve ser sincera, o nosso louvor deve ser santo, e o nosso desejo de servir a Deus deve ser cheio de graça, de vontade, desejo de oferecer verdadeiramente ao Senhor o nosso culto a Ele. Embora nossos pecados tenham sido expiados, conforme Hebreus 10, 17, ainda temos de nos chegar a Deus. Continuamente nós precisamos nos chegar a Deus e pedir: Senhor, me perdoa, para sermos limpos de tudo que desagrada. Pensamentos, palavras, obras, nós pecamos diariamente e devemos pedir perdão ao Senhor. Infelizmente, acidentes sempre ocorrem no caminho da jornada cristã e precisamos de nos quebrantar na presença de Deus em busca de arrependimento. Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá força, e deve continuar. Somos chamados
a purificar-nos como uma geração escolhida que o Senhor escolheu, um sacerdócio real, uma nação santa. Somente assim poderemos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A lavagem precisava ser completa. 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar mãos e pés, significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. E para a salvação também precisa ser uma obra regeneradora. Sem regeneração não há justificação. Para sermos justificados por Deus, precisamos ser regenerados interiormente. Hoje é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra de regeneração, de transformação, de novo nascimento. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa, uma limpeza da alma, uma limpeza da mente, uma limpeza interior. É preciso nascer. Não é nascer do ventre da mãe como pensou Nicodemos, como achou que era Nicodemos. Não, é preciso nascer da palavra, é preciso nascer do Espírito. Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Olha que lindo, Tito 3, 4 e 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, o que ele fez por nós? Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que lindo! Regeneração interior, tudo de dentro para fora. O Senhor Deus, ele quando mandou fazer o tabernáculo, ele pensou tudo isso de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. É preciso ser regenerado para ser justificado, para ser santificado e para ser glorificado. No dia a dia sacerdotal, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo era apenas das mãos e dos pés. Êxodo 30 e 19. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Mas de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato do Espírito que operava em nós, a santificação. 2 Coríntios 7 e 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia. É nós que devemos nos purificar. É você e eu que preciso me purificar. Como que eu me purifico? Olhando para a palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu procuro obedecer. Quando eu obedeço a palavra de Deus, fazendo o que ela me pede, eu estou me purificando da imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a minha vida de santidade no temor de Deus. Nesse sentido, a consagração dos sacerdotes dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a vida do obreiro. Uma vida de santidade. Essa vida de santidade, ela vai nos vocacionar para realizar com perfeição a obra do Senhor. Mas precisamos de uma vida de santidade. Essa vida de santidade, ela vai ocorrer na minha vida e na sua vida quando nós
observarmos, e fomos observando, e fomos obedecendo, e nos purificando, olhando para a palavra de Deus, a nossa vida vai ser santificada, a nossa vocação vai se aperfeiçoar para realizar então a obra do Senhor. Vamos recapitular aqui algumas verdades importantes bem rápido. À luz de tudo quanto temos estudado até aqui, devemos assimilar algumas lições que nós aprendemos nesse momento. Sobre o sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. Porque ele disse em Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sobre a palavra de Deus revela quem somos. É a palavra de Deus que revela quem você é. Porque assim como você é porque você está obedecendo a palavra de Deus. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra. Quer dizer, se não há cumprimento da palavra na vida de um crente, é porque ele está vivendo uma vida sem obediência, sem temor. E não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos, mas sendo cumpridores. Outra coisa, sobre a limpeza espiritual. Quem faz a limpeza espiritual é a palavra de Deus. Mas para que haja essa limpeza espiritual na minha vida através da palavra de Deus, eu preciso me submeter a ela. Eu preciso pautar a minha vida conforme a Bíblia Sagrada. É eu que preciso fazer. Eu preciso tomar atitudes. E essas atitudes é o que? O cumprimento. Cumprir a Bíblia, cumprir a palavra de Deus. E aí eu vou ser limpo. A palavra de Deus vai me limpar, vai me lavar, vai me transformar. O temor de Deus estará na minha vida. O meu interior vai glorificar a Deus. A minha adoração vai chegar aos céus. O meu serviço vai ser com amor. O meu trabalho, a minha oração. João 15, 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é gloriosa e limpa a nossa vida, assim como a água limpava o corpo dos sacerdotes, limpava as vestes dos sacerdotes. Antes de entrar no tabernáculo, a palavra de Deus nos limpa e nós entramos então não no lugar santo hoje, mas nós entramos diretamente no lugar santíssimo e conversamos com o Senhor e Ele nos abençoa, atendendo então às nossas necessidades. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando aqui nós estaremos com mais um estudo da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical.